Bom, olá! Esse é o tema do meu seminário, que será apresentado para a disciplina Geologia e Recursos Minerais do Brasil. O tema é crateras de impacto e estruturas associadas no Brasil. Bom, a Terra, como a Lua e diversos outros planetas, também sofreu várias colisões com corpos celestes ao longo da sua história, principalmente na sua fase inicial. Contudo, devido à dinâmica intensa da superfície do nosso planeta, são poucas as crateras de impactos que foram preservadas aqui. Na verdade, o que foram preservadas são cicatrizes dessas crateras. Bom, é muito difícil identificar e comprovar essas estruturas, porque durante os eventos de impacto, as condições de pressão e temperatura são extremamente elevadas. Diante disso, tanto o corpo impactante como as rochas que foram impactadas são total ou parcialmente vaporizadas, ou seja, acaba destruindo aí praticamente todos os vestígios, Aqui é só uma imagem que ilustra aí como que ocorre esse impacto aí. Bom, as crateras, quanto à sua morfologia, elas podem ser classificadas em dois tipos principais: crateras simples e crateras complexas. As crateras simples, como nós podemos ver aqui nessa imagem, são depressões em forma de bacia, com um diâmetro aí que varia entre 2 a 20 km e possui uma profundidade aí aparente de aproximadamente 1/3 de seu diâmetro. Já as crateras complexas, elas possuem diâmetros bem maiores, podendo chegar aí até 160 km de diâmetro, E apresentam aí uma profundidade aparente de 1/5 a 1/6 de seu diâmetro. A principal diferença da cratera complexa da cratera simples é que as crateras complexas apresentam aí um núcleo soerguido, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Bom, a comprovação de estruturas circulares, formadas por impacto de meteoro, é feita através de identificação de indicadores gerados exclusivamente por impacto, E também pela subsequente passagem de ondas de choque. Então, diante disso, existem aí as feições diagnósticas de metamorfismo de impacto e as feições indicativas de impacto. As feições diagnósticas são aquelas que ocorrem exclusivamente durante o impacto meteorítico, que ocorrem exclusivamente no metamorfismo de impacto. Bom, as principais feições diagnósticas, então, aí, de metamorfismo de impacto são os cones de estilhaçamento, representados aqui, que nessa imagem, em um arenito, como nós podemos ver, são bem formados uns conezinhos aqui, que são feições aí que correspondem a superfícies cônicas estriadas, formadas aí em decorrência da passagem de ondas de choques que foram gerados pelo impacto e geralmente são associados aí a regimes de pressões que variam entre 2 a 10 GPa. Outro tipo de feição aí são as feições de deformação planar, representadas aqui nessas duas imagens, as quais são microestruturas, que formam-se em pressões que variam de 10 a 35 GPa. Embora identificado em vários minerais, tais como feldspato, piroxeno, fibólise e zircão, o quartzo é o mineral mais comum a ser utilizado para reconhecer essas estruturas. Aqui, inclusive, é num grão de quartzo. Bom, já as Fed Features também são microestruturas, Só que ocorrem em pressões mais baixas, altas, porém mais baixas, em torno aí mais ou menos de 10 GPa. Aqui também, na imagem A e B aqui, também grãos de quartzo. E também, outra feição importante que é diagnóstica são as fraturas planares, as famosas PFS. Que nessa imagem nós podemos ver 3 famílias de fraturas planares, que são aí formadas em grãos de quartzo sob condições de pressão entre 2 a 10 GPa. Bom, já as principais feições indicativas são as brechas de impacto, bomba de impacto e estruturas de deformação como dobras, por exemplo. Nós iremos ver imagens com mais detalhes disso quando eu apresentar cada uma das crateras já comprovadas aqui no Brasil. Bom, as crateras de impacto também podem ser classificadas de acordo com o grau de conhecimento que se tem sobre elas. Elas podem ser confirmadas, prováveis ou possíveis. As confirmadas são aquelas que são associadas a fragmentos de meteorito e evidências de metamorfismo de choque. As prováveis são as que possuem evidências de metamorfismo de choque, mas têm ausência de fragmentos de meteorito. As possíveis
são aquelas que possuem, né, alguma evidência física compatível com a origem de impacto, como as feições indicativas, né, como brechas, mas tem uma ausência definitiva de feições de metamorfismo de choque. Bom, atualmente são mais de 180 crateras de impacto, né, reconhecidos aqui na superfície da Terra, de diversos tamanhos e diferentes graus de preservação. A maioria delas se encontra em terrenos geologicamente estáveis e antigos aqui na América do Norte, na Europa e na Austrália, né, onde houve, nas últimas décadas, um grande esforço de exploração e reconhecimento desse tipo de estrutura. O interesse mundial, né, por estudar essas crateras não é puramente científico, mas também econômico, uma vez que essas estruturas podem servir de condicionantes para a concentração de recursos minerais, como petróleo e gás. De acordo com os estudos já realizados, aí, cerca de 25% das crateras estão associadas a algum tipo de depósito mineral, sendo que 12% desses 25% já estão sendo ou já foram explotados. Dois exemplos aí, né, de recurso mineral aí associado à cratera é o maior depósito de níquel do mundo, que é associado a uma cratera de impacto no Canadá, e também as acumulações de petróleo e gás no Golfo do México, né, que são associados a essa cratera, essa cratera aqui, que eu não sei pronunciar o nome, Chicxulub. Mas não é o caso do Brasil. Até então não foi comprovado ainda nenhum recurso mineral associado às crateras que já foram comprovadas aqui no Brasil. Bom, não existe no Brasil um programa sistemático de pesquisas voltadas para o estudo dessas crateras, né, como já ocorre em outros países. O que existe aqui são iniciativas de pesquisadores, tá? Ou grupos pequenos individuais que possuem interesse no assunto, ou ainda aqueles que, por acaso, em atividade de mapeamento, se viram diante de feições circulares com características semelhantes às crateras e resolveram, então, estudá-las, né? Aqui no Brasil, um nome de destaque, né, que estuda muito bem aí essas crateras, é o professor Álvaro Penteado Crosta, da Unicamp. Bom, desde 1970, né, os pesquisadores vêm estudando as crateras brasileiras, e o principal objetivo é a inclusão dessas estruturas já confirmadas, né, já comprovadas, na lista de sítios geológicos do país e até mesmo em lista de geoparques, né, com uma pegada aí, com um foco aí muito marcante para conservação e geoturismo, como é o caso aí, principalmente do Domo de Araguainha. Bom, as crateras, né, de impacto no Brasil estão em bacias sedimentares e encontram-se expostas em superfícies em diferentes estágios de erosão, né? Atualmente, são comprovadas 8 crateras de impactos aqui no Brasil, sendo elas aí, ó, o Domo de Araguainha, que fica aqui na divisa do Mato Grosso com Goiás, a Serra da Cangalha, que fica aqui em Tocantins, quase na divisa aqui com o Maranhão, né? Riachão, que fica bem pertinho aqui da Serra da Cangalha, né, aqui no Maranhão. Domo de Vargião, aqui em Santa Catarina. Vista Alegre, no Paraná. Cerro Jaral, aqui no Rio Grande do Sul, na divisa aqui com o Uruguai. Santa Marta, aqui no Piauí. E São Miguel do Tapuiu, que foi a última comprovada aí, que fica também aqui no Piauí. Além dessas, existem várias outras, tá, que possivelmente também foram formadas pela colisão, né, por colisão meteorítica, mas que ainda necessitam de estudos conclusivos, né, para poderem ser comprovadas. Entre elas tem aí a de Colônia, que fica em São Paulo, a de Piratininga, também em São Paulo, Inajá, no Pará, entre outras. Mas diante do tempo, né, que nós temos aqui para esse seminário, serão tratadas aqui com mais detalhe apenas as 5 primeiro comprovadas, né, que é a Domo de Araguainha, Serra da Cangalha, Riachão, Domo de Vargião e Vista Alegre, e as outras 3 aqui nós iremos ver de uma forma bem rápida aí, devido ao tempo que nós temos. Bom, a cratera de Domo de Araguainha, né, fica aqui na divisa do Mato Grosso com Goiás, é a maior cratera de impacto conhecida na América do Sul e é a cratera brasileira mais bem estudada até então. Como nós podemos ver aqui nessas 2 imagens de satélite tratadas, e nessa imagem aqui que eu retirei do próprio Google Earth, que eu achei muito interessante, que quando você dá um zoom,
você consegue reconhecer perfeitamente bem essas estruturas circulares, né? Essa cratera aí, ela possui um diâmetro em torno de 40 quilômetros e uma idade aí aproximadamente de 246 milhões de anos. É uma cratera do tipo complexa, com um aspecto aí multicircular e concêntrico, né? Formados aí por cristas, colinas, faixas deprimidas e vales. E tem um núcleo central aí soerguido de mais ou menos de 5 km de diâmetro, que é essa região aqui. Bom, quanto ao pacote, né, que foi afetado pelo impacto, são as rochas aí da bacia do Paraná, que são distribuídas de forma anelar e concêntrica aqui em torno do núcleo, que é representado aqui de roxo. As rochas desse núcleo central aí corresponde ao embasamento regional, tá? E as demais rochas aí, né, que pertencem à bacia do Paraná, são principalmente aí os arenitos da formação Furnas, aqui de amarelo mais escuro, da formação Ponta Grossa, formação Aquidauana, que é essa maior porção da cratera, e também aí os arenitos da formação Corumbatal. Aqui é só uma imagem que tem uma vista geral aí dos arenitos da formação Furnas, né, que fica nessa região aqui em torno do núcleo central. Bom, as principais feições diagnósticas e indicativas, né, que ocorrem nessa cratera são os cones de estilhaçamento, né, como nós podemos ver aqui nessas duas imagens, brechas de impactos de diferentes tipos, nós podemos ver duas, né, que nessas imagens, feições de deformação planar em grãos de quartzo e feldspato, aqui de quartzo e aqui de feldspato, e também bombas de impactos compostas por hematita, igual a essa amostra aqui, que é de lá. Além também de estruturas de deformação, como dobras. Bom, a cratera de Serra da Cangalha, né, está aqui localizada aqui no norte do Tocantins. O impacto fraturou a crosta terrestre, né, e o intenso calor gerado pela energia desse impacto fundiu as rochas, formando então a Serra da Cangalha, que é essa enorme serra aqui. Ela é uma das crateras mais perfeitas na América do Sul, como nós podemos ver, né, que nessa imagem do Google Earth, você bate o olho, você consegue reconhecer, né, as depressões e esses anéis. Possui aí um diâmetro de aproximadamente 12 quilômetros, tá? E uma idade em torno de 200 a 240 milhões de anos. Ela também é uma cratera do tipo complexa, com um aspecto aí multicircular, né, e um proeminente núcleo central, como nós podemos ver aqui nas imagens de satélite, e nessa imagem aqui, né, que é esse núcleo aqui soerguido, que tem aí mais ou menos 3 km de diâmetro, formado, né, pela Serra da Cangalha, que tem mais ou menos 250 a 300 metros de altura. Bom, quanto ao pacote de rochas que foram afetadas, são as rochas aí da bacia do Parnaíba. A depressão central aqui é formada por folhelhos da formação Longá. A região anelar aqui do núcleo é composta por sedimentos clásticos marinhos da formação Poti, seguidas aí por folhelhos clásticos continentais e marinhos aqui da formação Piauí, que é a maior porção aqui da cratera. E as bordas dessa estrutura são definidas aí por platôs de chétis e arenitos, que corresponde à formação Pedra de Fogo, né, representado aqui de laranja mais escuro. As principais feições diagnósticas e indicativas, né, são as feições de deformação planar em grãos de quartzo, aqui nessa imagem, né, na letra A. Também as Feather Futures, aqui na imagem B, também em grãos de quartzo. Fraturas planares, aqui representado na letra C, aqui também em grãos de quartzo. Além também de cones de estilhaçamento e estruturas de deformação. Bom, a cratera de Riachão, né, fica aqui no Maranhão, na divisa com Tocantins, e dista aí apenas 43 quilômetros da Serra da Cangalha. Ela possui um diâmetro aí em torno de 4 quilômetros, tá, e uma possibilidade triássica, e se encontra aí num estágio altamente avançado de erosão. Ela também é uma cratera do tipo complexa, com um núcleo central soerguido aí de aproximadamente 1 km de diâmetro. Ela tem um formato aparentemente elipsoidal, com uma orientação em mais ou menos norte-sul. E o pessoal diz que a sua borda lembra aí o formato de uma ferradura, porque aqui nessa porção aqui noroeste,
é aberta aqui, né? Tem uma abertura aqui, onde aparentemente apresenta-se mais erodida. Aí o pessoal fala que lembra uma ferradura. No mapa geológico, no próximo slide, a gente vai ver que realmente parece. Aqui, tá vendo? Então, quanto ao pacote, né, de rochas que foram afetadas, também são as rochas da bacia do Parnaíba. O núcleo central soerguido aqui, ele é formado pelos arenitos da formação Piauí. E esse anel elevado aqui, né, dessa cratera é constituído por arenitos e brechas sedimentares da formação Pedra de Fogo. E essas regiões aqui, né, mais baixas, também pertencem às rochas da formação Pedra de Fogo. Bom, as principais feições diagnósticas e indicativas dessa cratera são feições de deformação planar, como nós podemos ver aqui nessas 4 imagens em grãos de quartzo, e também brechas de impacto aqui na letra A e na letra B. Bom, a cratera de impacto de Domo de Vargião fica aqui, né, no estado de Santa Catarina. Ela possui um diâmetro aí aproximadamente de 12 km e uma idade máxima de 120 milhões de anos. Ela também é do tipo complexa, tá? É uma depressão circular aí com múltiplos anéis, né, internos formados por colinas elevadas e também um núcleo central soerguido aqui de aproximadamente 3 km de diâmetro. Bom, ela foi formada aí sobre as rochas vulcânicas básicas e rochas sedimentares da bacia do Paraná. Essas rochas vulcânicas pertencem aí à formação Serra Geral do Grupo São Bento e são representadas na região por derrames espécies de basaltos toleíticos e por quartzo latitopófiros. Aqui na sua parte central, né, há um núcleo soerguido constituído aí por brechas de impacto e arenitos das formações Piramboia e Botucatu, as quais são indivisas. As suas principais feições diagnósticas, né, são brechas de impacto aí, tanto nos arenitos quanto nos basaltos, aqui no caso dessa imagem em basalto. Feições de deformação planar em grãos de quartzo, como mostra essas duas imagens, e também cones de estilhaçamento nos arenitos, como mostra essas 4 imagens aqui. Bom, a cratera de impacto de Vista Alegre fica aqui no estado do Paraná, né? Ela possui aí um diâmetro em torno de 9 km e uma idade máxima de mais ou menos 120 milhões de anos. Como nós podemos ver aqui nessas duas imagens, né? Ela é uma depressão circular aí com bordas externas íngremes, né? Mas tendo aí um relevo interno bem suave. A presença de um núcleo central soerguido não é evidente, mas na parte central, de acordo com os mapeamentos geológicos já realizados lá, ocorrem arenitos de camadas inferiores, o que sugere soerguimento e classificando aí então como uma cratera do tipo complexa, né? Isso quer dizer que esse núcleo soerguido aqui, ele já foi praticamente quase todo erodido ao longo do tempo, né? E uma curiosidade é que, como a gente pode ver aqui, que dentro dessa cratera tem muitas áreas de agricultura, né? Então, esse impacto, ele favoreceu a agricultura, porque aqui ficou uma região baixa, né? Que são depressões. E, além do mais, a gente vai ver que aqui são rochas principalmente vulcânicas, né? Que são boas aí para agricultura. Bom, as rochas afetadas são principalmente as rochas vulcânicas da bacia do Paraná, correspondentes aí à formação Serra Geral. São diferentes tipos de rochas vulcânicas, tá? Como basaltos toleíticos andesitos e, em menor proporção, dacitos, riolitos e riodacitos. E de formas pontuais aí também ocorrem rochas sedimentares, né, como os arenitos e quartzitos. Sedimentares metamórficas, no caso. As principais feições diagnósticas e indicativas, né, são brechas de impacto, aqui nessas rochas vulcânicas, como mostra essa imagem, feições de deformação planar e também cones de estilhaçamento, como mostra essa segunda imagem aqui. Bom, agora falando de uma forma muito rápida aqui, porque o nosso tempo não permite, então só dando uma visão bem geral aí das últimas 3 crateras que já foram comprovadas aqui no Brasil. Uma delas aí é a Serra do Jarau, que fica aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós podemos ver a imagem dela aqui, ela também é do tipo complexa.
né? E possui um diâmetro em torno de 10 quilômetros em uma idade aí pós-Cretáceo. Tá? As rochas afetadas aí são rochas da bacia do Paraná, correspondentes à formação Serra Geral e Botucatu. A outra é a cratera de Santa Marta, que fica aqui no Piauí. É uma cratera muito bonita também, muito bem formada aqui, tem um diâmetro de aproximadamente 10 km e uma idade entre 66 a 93 milhões de anos. Também é do tipo complexo. E o pacote de rochas afetadas são rochas da bacia do Parnaíba e também da bacia São Franciscana. Aqui algumas feições, né, de metamorfismo de impacto aí, né, cones de estilhaçamento. Aqui nessa imagem a gente consegue ver perfeitamente bem, né. Bom, e por último, a que foi comprovada e por último em 2018 e é a segunda maior da América do Sul, com um diâmetro aí em torno de 22 quilômetros, é a cratera de São Miguel do Tapuio, que também fica aqui no Piauí. Também é do tipo complexa. E os pacotes de rocha afetados são rochas aí também da bacia do Parnaíba, né? Bom, é isso. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esse trabalho. Obrigada.